Shalom, shalom, pessoal. É isso aí. Estamos aí fazendo dois vídeos rapidinhos, curtíssimos, tentando resumir o máximo o assunto a lei e a graça, né? No outro vídeo eu expliquei o porquê que eu estou fazendo esses vídeos, né? E da relutância de fazer esses vídeos, mas eu espero que seja bastante útil para você que gostaria de entender melhor a Bíblia, o plano de Deus, o propósito de Deus para com o homem. E em específico falando sobre a lei e sobre a graça. Como eu disse no outro vídeo anterior, nós falamos sobre a lei, um pouco sobre a lei, né? E agora nesse vídeo eu quero falar mais sobre a graça, tá? A graça, na verdade, ela foi anunciada por Jesus. Esse foi o ministério. O evangelho é exatamente isso, anunciar a graça de Deus, ou seja, a benevolência de Deus para com o homem. Enquanto a lei ensinava qual era a vontade de Deus, se você quer servir a Deus, o que é que você pode fazer para agradar a Deus? Então a lei mostrava, você quer agradar a Deus? Faça essas obras aqui, as obras da lei. E você não quer entristecer a Deus? Então não quebre essas orientações de Deus. Então, a lei ela servia como um contrato, como um pacto. Deus dizendo para Israel, olha, eu prometi para Abraão, meu servo, que eu estaria com vocês e faria de vocês uma grande nação. Tá? Só que a gente tem que fazer um acordo. Eu vou estar com vocês enquanto vocês cumprirem esse pacto, tá bom? E aí veio a lei, ele deu a lei e as ordenanças para Israel. Enquanto vocês cumprirem o que está nessa lei, tudo que eu falei para Abraão, Isaac e Jacó, tudo que eu prometi, as bênçãos que eu prometi para vocês, vai se cumprir. Vocês podem ficar tranquilos enquanto vocês derem ouvido a essa lei. Mas quando vocês quebrarem essa lei, então vocês quebraram o pacto. Então estou desobrigado de abençoar e fazer tudo aquilo que eu faria com vocês, tá? Então a lei ela serviria de uma orientação. O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Então, se você faz aquilo que desagrada a Deus, você estaria quebrando o pacto, quebrando a lei. E se você cumprisse aquilo que agrada a Deus, então você estaria debaixo do propósito de Deus, tá? Pode ter certeza que você estaria seguro debaixo da proteção de Deus. E a lei era exatamente isso, era o contrato de Deus com Israel. Tanto que foi selado com sangue e Moisés ainda tomou por testemunhas lá. E ele disse, olha, fica sabendo que quando vai chegar um dia que vocês vão quebrar essa lei e próprio Deus, vocês vão abandonar a lei de Deus e o próprio Deus vai abandonar vocês e vai espalhar vocês pelos 4 cantos da terra, tá? E vocês vão ser dispersos justamente porque vocês quebraram as leis e os mandamentos, tá? Mas Jesus veio anunciando a remissão, a graça. E o interessante é que essa graça, ela não começa com Jesus. Se você for ver, assim como a lei também, ela não começa com Moisés quando deu as leis. A graça também não começou com Jesus. Por exemplo, a lei, nós falamos aqui, que ela é o contrato entre Deus e Israel. Era um pacto entre Deus e Israel. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem, a maldição vai cair sobre vocês. E quando você olha lá no Jardim do Éden, havia uma lei também sobre Adão. Qual que era a lei que estava sobre Adão e Eva? Olha, de todo o fruto vocês podem comer, menos o que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus criou uma lei. E o dia que o homem quebrou aquela lei, Deus disse que ele morreria. Adão morreu? É aí onde vai entrar a graça. Pela lei, Adão deveria ter morrido, porque quebrou a lei, quebrou aquilo que Deus falou, o propósito de Deus. Então ele teria que ter morrido. Mas quando você vê que Adão não morreu, pelo contrário, ele começou a gerar filhos e filhas, ali você vai começar a ver a graça de Deus além do pecado, tá? Então, mesmo quando Adão caiu, a graça veio e ele não morreu. E comparando também Noé, quando Deus iria destruir a terra, Deus já estava com desgosto da corrupção humana, e ele ia destruir toda a humanidade, e ele encontrou Noé. O que nós vemos ali? A manifestação da graça de Deus. O juízo de Deus seria a destruição de toda a carne, mas sobre Noé recaiu a graça de Deus. Certamente Noé também teria que perecer, teria que morrer, mas Deus achou graça aos olhos de Noé, e Noé, pelo seu estilo de vida, chamou a atenção de Deus, e Deus usou com graça para com Noé. Então veja bem, antes de Moisés já havia a aplicação da lei para aqueles que pereceram, e já havia a graça para aqueles a quem Deus quis perdoar.
E passou-se esse período em que Israel estava sob a lei, né, sob o domínio da lei. E como Jesus disse, a lei e os profetas foram até João. De João para frente agora é anunciado o reino de Deus, tá? Agora ele estaria anunciando um novo pacto. Aquele pacto que ele anunciou para Israel estaria cessando e estaria sendo aberta uma nova oportunidade. Lembrando que ele não estava, ele disse, eu não vim para cancelar, para abrogar, para anular a lei. Eu vim para cumprir. Tá? Então, se o plano de Deus era a redenção de Israel, Deus teria que abrir uma oportunidade para perdoar Israel. E não era novidade Jesus apresentar essa porta aberta. Por quê? Porque quando você vai ver pela lei, a lei ela mostrava o que é errado e o que fazer com a pessoa que errou. O salário do pecado, quem errou, teria que morrer. Mas havia orientações de como agir quando a pessoa cometesse o erro e se arrependesse. Então você chegaria ao sacerdote e o sacerdote ensinaria para ela, olha, você tem que fazer assim, 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 e é onde você vai aprender sobre os sacrifícios, né? Tem as leis levíticas. Então a tribo de Levi era como se fosse o judiciário. Eles queriam orientar, né? Tá bom, a pessoa caiu no erro, ela quebrantou a lei, como que ela ia fazer? Então o sacerdote ia orientar, você vai oferecer uma pomba, você vai oferecer cereais, você vai oferecer um animal, um carneiro, e aí o seu pecado vai ser perdoado. Ou seja, através daquele sacrifício, o seu pecado seria perdoado, tá? O que é isso? É exatamente a graça, porque por causa do pecado aquela pessoa deveria morrer, mas quando ela se achegou, se arrependeu e se achegou para buscar orientação, não era o propósito de Deus que ela morresse, mas sim que se arrependesse. Então, ela se arrependendo, ela se chegava ao sacerdote e o sacerdote ia ensinar, olha, segundo a lei, você tem que fazer assim, essa oferta, assim, 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 e o pecado seria perdoado. E Deus também proporcionou uma forma de todo o povo ser perdoado de uma forma geral. Quando? No dia do Yom Kippur, onde seria apresentada uma oferta de sacrifício, e no dia do perdão, o povo iria se arrepender, iria se chegar diante de Deus, iria apresentar aquela oferta, e naquele dia do Yom Kippur, todo o povo seria perdoado. O que é isso? Manifestação da graça. Porque com certeza todo o povo tinha pecado e todo o povo era digno de morte. Mas quando aquele animal morria, aquele sacrifício que foi Deus quem orientou, era estabelecido, então a graça de Deus se manifestava sobre o povo. E o que Jesus vem fazer é exatamente isso, mostrar, olha, não existe um justo sequer. Se Deus for entrar em juízo agora com Israel e com a humanidade, todo mundo vai perecer, mas eu vim abrir uma oportunidade, abrir uma porta, é onde entra o reino de Deus, anunciado primeiramente por João e depois por Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, se Jesus quisesse fazer parte desse plano, o plano de Deus era restaurar Israel, era pregoar para que o povo viesse ao arrependimento. Esse é o que João vinha anunciando, o arrependimento. E quando o povo se chegava ao João e falava, tá bom, eu me arrependo, o que eu faço, João? E João batizava o povo. Esse era o propósito para a nação, para a redenção da nação. E como Jesus nasceu debaixo dessa orientação da lei, Jesus também teria que se batizar, porque se o propósito era a restauração de toda a nação, Jesus, como um judeu, como um filho de Israel, um filho de Abraão, ele teria que passar pela mesma situação. Foi exatamente por isso que Jesus teve que passar pelo batismo. E aí o que João estava pregando? Era o juízo? Sim, o juízo, mas também ele estava pregoando a graça. Olha, tem uma forma de vocês serem perdoados. É quando vocês descerem as águas, vocês estão morrendo para o seu pecado. E quando vocês se levantarem da água, você é uma nova pessoa agora perdoada por Deus. E foi exatamente o que Jesus orientou aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê vai se arrepender de todos os seus pecados, será batizado e assim vai tornar a ter comunhão com Deus e vai gozar dessa graça que próprio Deus preparou. Tá? Então nós vamos esticar mais no próximo vídeo para estar explicando. E agora, será que depois da graça, com a instituição da graça de Jesus, então a lei perdeu seu valor? Então a gente pode pecar à vontade agora porque estamos debaixo da graça? O apóstolo Paulo trata exatamente sobre isso na carta aos Romanos, tá bom? E você vai aprender o que é que Paulo ensina sobre a lei e sobre a graça, como é viver debaixo da lei e como é viver debaixo da graça. Continue conosco, aí você vai
a